Então, a todas e todos aqui presentes, agradecemos a participação. Estamos fazendo mais um momento de estudo, um seminário de estudo aqui, relacionando os projetos. Estamos com uma turma de alunos da residência pedagógica, estamos com alunos que são meus orientandos do mestrado, e estamos com alunos também que são meus orientandos da graduação, e também com ex-alunos que estão com interesse em concorrer nos processos de pós-graduação, de mestrado. Então, a aula de hoje é sobre elaboração de projetos sociais voltados para enfrentar esses processos de seleção de mestrado, tá bom? Vou pedir, em primeiro lugar, que todos possam colocar seu nome aqui na lateral, no chat. Coloquem seu nome e seu e-mail, que isso vai constar como frequência, tá? Aqui na lateral onde diz chat, vocês vão colocar seu nome e seu e-mail, por favor, para a gente poder ter como frequência. Vou pedir que mantenham suas câmeras e microfones fechados, por favor, para que evitemos assim muita transferência de informações. Eu vou começar agora a mostrar um documento, também vou fechar minha câmera, porque isso ajuda aqueles que estão no interior com uma conexão que não é muito boa. Quanto mais câmeras tivermos abertas, é mais dados que têm que ser transmitidos. Então vou pedir que todos, por favor, fechem suas câmeras. É só apertar o botãozinho onde tem a câmera, e fechem também seus microfones, para que evitemos assim muito dado transferindo. Vai ficar mais pesada a conexão para vocês, e aí que começa a falhar. Isso, por favor, fechem suas câmeras do celular. Walter Liz, você invertiu a câmera. Gracilene, Elivaldo, por favor, fechem as câmeras. Então, hoje vamos tratar sobre elaboração de projetos de pesquisa, que se aplica de forma geral aos projetos de... Agora conseguiu, Walter Liz. Agora está ok, não faz mais nada. Então, eu vou dar uma explicação geral sobre um projeto de pesquisa, como que a gente faz um projeto de pesquisa, como que a gente pensa um projeto de pesquisa, para... Agora voltou a abrir sua câmera, Walter Liz, mas tudo bem. Para que a gente possa... aqui fazer essa explicação, né? Tem alguns de vocês que vão estar concorrendo nos processos de mestrado, e é importante que todos tenham domínio de como elaborar um projeto de pesquisa. Temos aqui algumas pessoas que já são alunos de mestrado e vão ter que qualificar seus projetos de pesquisa. Então estão em processo de revisão de seus projetos, e eu fazia que eu queria fazer essa aula para explicar algumas coisas a mais. Eu sei que não é um trabalho fácil elaborar projetos, e uma explicação dessas ajuda a gente poder avançar nessa revisão, no desenvolvimento dos estudos. Então, agradeço a participação de todos vocês, e vamos ao que nos interessa. Eu vou começar aqui a projetar, para que vocês possam ver. Estão vendo o que eu estou projetando, que diz significado de projeto? Ok, sim, tá perfeito. Tá, então vamos lá, gente. Antes de explicar o que é um projeto de pesquisa, eu quero que vocês, em primeiro lugar, eu sei que quando a gente vai fazer um projeto, sobretudo para concorrer a um programa de pós-graduação, ou já dentro do programa de pós-graduação, a gente fica muito agoniado com essas atividades, né? Fica muito preocupado e já quer escrever um projeto. Mas eu quero, a minha primeira mensagem para vocês hoje é que o mais importante não é escrever o projeto de cara, mas é pensar o projeto. Então a palavra projeto, ela vem do latim, é uma palavra que tem origem na língua latina, e que significa projetar, significa planejar.
Então, fazer um projeto é fazer um plano de trabalho. É como nas comunidades indígenas o pessoal fala fazer uma programação. Quando a gente faz uma programação, a gente faz um plano de trabalho. É um tipo de projeto, né? Então, qualquer plano de trabalho em que eu vou me organizar para fazer um trabalho a futuro, em certo sentido, é um projeto. Lógico que nós damos um sentido especial a essa palavra, porque nos referimos aqui a um projeto de pesquisa. Então, o primeiro que temos que dizer é que projeto significa um planejamento. Eu vou planejar um resultado, eu vou planejar as ações que eu preciso fazer para alcançar esse resultado, né? Vou planejar que instrumento, é um instrumento de planejamento, onde eu vou ver que ferramentas vou precisar, como vou organizar meu tempo, como preciso, que atividades eu preciso fazer para poder alcançar esse plano que eu quero, certo? Então, isso primeiro a dizer, é um plano de trabalho, é uma programação. Quando eu vou fazer uma programação comunitária, o primeiro é eu saber onde eu quero chegar. Eu preciso saber o que eu quero fazer. Eu preciso saber onde eu quero chegar, o que vou fazer para então organizar meu trabalho para chegar lá. Eu não posso sair fazendo qualquer coisa, quero derrubar uma árvore, uma mata, quero cortar isso, aquilo, mas você não sabe o que está fazendo. Então, para poder fazer um plano de trabalho, em primeiro lugar você precisa saber o que você quer fazer. E elaborar um projeto significa isso, organizar esse plano de trabalho para que você possa utilizar da melhor forma possível seus recursos, digamos assim, os recursos que estão a seu alcance. Então, existem vários tipos de projeto. Podemos ter projetos de tipo pessoal, né? Eu tenho um projeto pessoal, eu quero construir minha casa, eu quero fazer um estudo, eu quero viajar. Esse é um projeto pessoal, né? É o meu, um projeto da minha família. Posso ter um projeto social, né? Com a comunidade, ou com uma coletividade, eu posso ter um plano coletivo. Mas sempre vai ser um plano de trabalho, né? Sempre vai ser a organização de um trabalho. Posso ter um projeto de intervenção, que é quando eu vou executar alguma coisa bem prática, por exemplo, um projeto comunitário de implementação de uma atividade produtiva. Eu posso pensar um projeto na escola para implementar uma horta comunitária, para implementar uma horta medicinal, como um laboratório socionatural vivo, que é o que estamos tentando fazer, né? Então, esses são projetos de intervenção. Um pouco que os alunos da licenciatura intercultural fazem no estágio, né? Que é um projeto de intervenção, um projeto em que você vai planejar fazer uma ação em um determinado contexto, né? Que é diferente de um projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa, nós vamos fazer um plano de trabalho, mas para um estudo, para uma pesquisa, né? E aí tem uma diferença bem importante. Então, quando eu faço um projeto de pesquisa para concorrer, por exemplo, para um mestrado, eu tenho que ter um cuidado para não fazer um projeto de intervenção. Porque embora você vai fazer algumas atividades práticas, o que você vai fazer no mestrado é um estudo, é uma pesquisa. Você vai planejar desenvolver um trabalho de estudo e pesquisa. É um projeto em que você vai desenvolver o conhecimento, digamos assim, que tem uma dimensão prática, mas é diferente de um projeto de intervenção, onde eu quero construir, por exemplo, um clube de mães, né? Esse seria um projeto social e de intervenção. Ou o projeto do estágio curricular supervisionado da licenciatura intercultural, onde nós vamos fazer um projeto pedagógico. Você vai elaborar uma proposta e você vai executar no contexto da escola. Esse é um projeto de intervenção. O projeto que a gente faz no mestrado é um projeto de pesquisa. E ele vai ter uma diferença de um projeto de intervenção. Então, eu pergunto de vocês, estão entendendo o que estou falando? Entendem a diferença entre um projeto de intervenção e um projeto de pesquisa? Estão entendendo? Estão escutando? Eu quero
saber a primeira questão. Conseguem entender a diferença de um projeto de intervenção de um projeto de pesquisa? Está claro para todos? Sim, professor, eu estou conseguindo entender. Muito bem. Ok. Márcio, Valdirene, vocês entendem a diferença entre um projeto de pesquisa e um projeto de intervenção? Muito bem, eu vou continuar. Sim, professor. Certo. Então, para concorrer a um... Estou conseguindo compreender. Para concorrer... Inclusive, o projeto do... Sim, pode falar. Márcio, pode falar. Quer comentar algo? O projeto da Fundação... Não, é que a gente estava estudando aqui um projeto de pesquisa, analisando o uso social da mandioca. Ele foi baseado em um projeto não de intervenção, mas um projeto de pesquisa mesmo. Isso. Com bases biográficas, né, no caso. Isso. Eu também mas posso ter... compreender, eu também posso ter um projeto de intervenção com base bibliográfica, porque são argumentos que eu vou juntar. Mas o projeto de intervenção seria fazer um plantio de mandioca, né? O projeto de pesquisa tem um pouco de diferença. O projeto da Fundação Carlos Chagas, por exemplo, é um projeto que é um projeto de pesquisa, mas também tem um componente de intervenção, porque nós estamos tentando colocar em prática. Então, envolve pesquisa e intervenção. Certo? Não é só pesquisa, não é só fazer entrevista. Nós estamos tentando construir propostas pedagógicas também. Aí entra a intervenção. Certo? Agora, para concorrer aos programas de mestrado, um projeto tem que ser de pesquisa, não pode ser de intervenção. Se eu apresento um projeto de intervenção, ele pode ser desclassificado. Porque na universidade nós não vamos ter nem tempo nem recursos para fazer essa intervenção. Na comunidade, sim, eu posso fazer um projeto para um plantio de roça, mas na universidade vou fazer uma pesquisa mais, digamos assim, envolvendo questões práticas, mas sobretudo de conhecimento. Certo? Eu vou avançar. Quando a gente elabora um projeto de pesquisa, eu sempre penso que eu tenho duas partes o projeto. Primeiro, a elaboração da ideia. A elaboração da ideia do projeto de pesquisa, que é diferente do momento em que eu vou, digamos, isso aí envolve o planejamento e envolve depois a escrita. Eu não vou começar pela escrita do projeto, né? Que a escrita já tem um esquema de escrita, apresentação, problema, objetivo. Eu não vou começar por aqui pela escrita, eu vou começar aqui, na elaboração da ideia do projeto de pesquisa. Tomem isso como um procedimento padrão, né? Então, o primeiro que eu vou fazer quando eu vou elaborar um projeto de pesquisa é fazer uma pesquisa inicial para a elaboração do projeto de pesquisa. Veja, eu vou ter aqui pesquisa duas vezes. Eu quero fazer um projeto de pesquisa, mas para elaborar o projeto de pesquisa, primeiro eu tenho que fazer uma pesquisa inicial, um levantamento inicial. Eu tenho que descobrir, buscar saber o que tem sobre esse tema, o que já foi elaborado sobre esse tema, o que podemos encontrar sobre esse tema, para elaborar o plano de trabalho, né? Então, sempre eu quero fazer um projeto de pesquisa, eu vou ter que começar uma pesquisa inicial, que vai ser um levantamento bibliográfico, buscar saber o que tem por aí na internet ou em outros lugares sobre esse tema que eu estou interessado, buscar descobrir quem já escreveu sobre esse tema, como escreveram sobre esse tema, em que lugares foi trabalhado esse tema, quem é o pesquisador, buscar descobrir se esse pesquisador tem artigos publicados em revistas ou em livros,
para poder buscar antecedentes que me ajudem nesse planejamento do trabalho. Eu vou fazer esse levantamento bibliográfico na internet, em bibliotecas físicas. Eu vou buscar fazer uma lista com todos os trabalhos que tenha sobre esse tema de pesquisa, para eu saber o que existe sobre o tema. Eu sempre digo, sobretudo para os alunos do mestrado e de doutorado, que você tem que saber tudo o que existe sobre esse tema. Porque não é possível que lá na frente, de repente, você termina seu trabalho e descobre que já havia muito escrito sobre esse tema e você nem sabia que isso existia. Isso, digamos, é um problema para a pesquisa. Você tem que saber tudo o que existe sobre esse tema que você tem interesse em aprofundar. Certo? Eu vou fazer então uma lista de todo esse material. Isso que vamos chamar de levantamento bibliográfico. Vamos buscar saber tudo o que já foi publicado sobre esse tema. Depois que eu faço esse levantamento sobre o tema, eu vou fazer a seleção de leituras. Geralmente, nós vamos ter um limite de tempo e de espaço. Tem coisas que não vai conseguir ler tudo, mas você pode fazer uma pré-seleção para ver o que é principal, que vai ajudar na elaboração do projeto. Já no desenvolvimento da pesquisa, você vai poder ler com mais calma e aprofundar e também vai ter que fazer uma seleção, porque alguns temas têm muitos trabalhos. Você vai ter que aprender a selecionar os textos de leitura, né? Porque às vezes tem muita coisa escrita, mas nem tudo é tão relevante assim. Então, a gente tem que aprender esse exercício de leitura, de análise, para descobrir quais realmente são mais interessantes. Eu vou filtrando essas leituras. Eu vou buscar ler as principais leituras. Tanto vou pelos autores, se são autores que são reconhecidos, como pela forma de abordagem. Às vezes, se eu comecei um livro a ler um texto de um autor, e eu vejo, puxa, depois que eu li um par de páginas, eu já vejo que não é bem o que eu queria. Eu me enganei com o título, não tem problema. Você descarta e vai para o outro, né? Você tem que ir fazendo essa seleção das leituras. E quando você vai lendo e vai fazendo o fichamento, né? Você vai lendo e já vai destacando o que é importante e anotando o que é importante, anotando as referências bibliográficas. Em fevereiro nós vamos fazer um curso sobre as normas da BNT, como se faz fichamento, porque é importante você ir anotando essas ideias interessantes que você vai encontrando nos textos que está estudando, e já guardar quem foi o autor, em qual foi o texto, qual foi o livro, para depois você não se atrapalhar. Porque até alguns autores, por exemplo, eu vou estudar algum texto de Paulo Santilli, que escreveu sobre os Macuxi aqui em Roraima, ou Nádia Farage, que escreveu sobre os Guapichana. Eles têm vários textos, então não posso só dizer, foi Paulo Santilli ou Nádia Farage, porque Paulo Santilli tem livros publicados em 1990, 1992, em 93, em 94, em 2000, em 2015. Então, se eu não anotei direito qual era o texto que eu estudei, depois eu vou perder tempo procurando esse texto. Vou ter que revisar todinho de novo para achar. Então, para elaborar um projeto, o primeiro que eu tenho que fazer é juntar informações para elaborar a ideia do projeto. Então eu tenho que me informar sobre o que foi produzido sobre essa ideia, e essas leituras vão me ajudar a elaborar meu projeto de pesquisa. Porque ninguém inventa as coisas desde o zero, né? Ninguém está inventando a roda, digamos assim. A gente vai desenvolvendo os trabalhos a partir do que outras pessoas produziram, né? Certo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, primeiro é começar a pensar na ideia do projeto, buscando saber o que já existe sobre esse tema. Beleza? Alguma pergunta? Depois que eu fiz esse levantamento inicial, já juntei minhas leituras, pelo menos algumas iniciais, para me inteirar
de por onde pode ser feito. Aqui é interessante nesse levantamento inicial eu saber por onde que as pessoas fizeram o estudo desse meu tema, para eu não fazer a mesma coisa que já foi feita. Eu sempre vou procurar fazer algo diferente, né? Você não vai inventar a roda de novo, você vai procurar aquilo que você não sabe. E aqui vamos passar, ainda não vou escrever meu projeto, né? Só vou escrever o projeto quando eu tiver bem claro o que eu quero fazer. Depois que eu faço esse estudo preliminar, digamos assim, né? É um estudo preliminar do projeto. Eu vou passar para o planejamento do projeto, né? Aqui talvez vou trazer isso para cá. Aí que eu vou elaborar a ideia do meu projeto. Até aqui estou só querendo saber o que foi produzido, o que foi feito sobre esse tema. E agora eu vou partir para elaborar meu projeto de pesquisa. Então, antes de eu escrever o projeto em si, eu vou ter que pensar o projeto de pesquisa. Eu vou ter que planejar meu projeto de pesquisa. E eu gosto de explicar isso aqui a partir de montar um esquema, como fosse um esqueleto do projeto, com esses 5 pontos aqui, que seriam, para mim, digamos assim, a chave que tem um projeto de pesquisa. Em primeiro lugar, a situação problema do projeto de pesquisa, né? O que é a situação problema? A situação problema tem 2 componentes. Eu gosto de explicar dessa forma. O primeiro componente é o problema social. O que é o problema social? O problema social, estamos falando de projetos na área da educação e das ciências sociais, que é o campo que nós estudamos. O problema social é o que acontece com as pessoas, independente de o Maxime Repeto, cidadão do Chile que mora em Roraima há 25 anos, independente de eu existir ou não, as pessoas enfrentam problemas sociais. Só que as pessoas vivenciam. Então, um problema de projeto de pesquisa pode ser, por exemplo, as hidrelétricas na Amazônia. Andrea, que está aqui no grupo, está estudando questões de alimentação. Ela e lá no Iramutã também, né? Outros estão estudando, Josiane está estudando a questão da formação do jovem, Rosiane, que está aqui também, já defendeu sua dissertação sobre isso. Esse é o problema social, o que as pessoas vivem, né? E aqui eu vou ir anotando todos os pontos que se relacionam com isso. Então, tentar identificar os pontos que se relacionam com esse problema social. E aqui, quando falamos de povos indígenas, pode ter muitos problemas. Podem ser o contexto de colonização, a invasão das terras indígenas. Esse dia estamos vendo a ampliação do garimpo na terra indígena Yanomami, mas também ressurgiu o garimpo na Raposa Serra do Sol. Estamos vendo o problema social, o Covid e o coronavírus que está matando gente, está afetando o processo educativo. Então, mesmo que eu possa estar em um projeto educativo, sobre educação, os problemas sociais estão na porta de nós, estão na base de nossos motivos de pesquisa. Então, o coronavírus e a pandemia do Covid têm colocado uma série de desafios para a educação. Então, aqui eu vou enumerar todos esses problemas sociais. Então, esse é o primeiro para a gente pensar, definir a situação problema. Em segundo lugar, eu vou pensar o problema de pesquisa. O problema de pesquisa é o problema que eu, quanto pesquisador, estou enfrentando. É o que eu não sei. O que eu quero descobrir. Então, é diferente do problema social. No problema social, por exemplo, a problemática do Covid afetando a educação nas escolas indígenas no momento de pandemia pelo ensino não presencial, ou na universidade pelo ensino remoto. Esse é o problema social.
Qual é o problema de pesquisa? É o que eu não sei. Que está havendo um problema social com a pandemia, isso eu já sei. Então, isso, aqui eu vou colocar os problemas sociais que eu sei que já existem. Que eu vou descobrir com as leituras que eu fiz na fase anterior, ou que eu vou descobrir com as minhas inquietações, a procura que eu estou fazendo do tema. No problema de pesquisa, eu vou explicar qual é a base da minha inquietação. Então, eu vou tentar colocar aqui no papel o que eu não sei, o que eu quero descobrir. Então, por exemplo, em uma pesquisa educativa sobre o Covid, o que eu não sei? Será que esse sistema remoto ou não presencial está dando o resultado que os alunos precisam? Eu acho que de cara a gente já pode dizer que não está dando muito bom resultado como poderia. Então isso poderia vir aqui no problema social. Eu já sei que não está tendo o retorno da educação no sistema não presencial e remoto. Então é um problema social. Aqui é o que eu não sei. As estratégias pedagógicas nesse sistema remoto estão dando certo? Os alunos estão tendo retorno, né? Por exemplo, a Rosiane e Adelaide, que defenderam há pouco suas dissertações, trataram sobre a formação social dos jovens e das crianças. Aqui está o problema social, é a mudança que estão vivendo as comunidades. Aqui o problema de pesquisa é como se estão dando os processos de formação, como que a família está formando, educando seus jovens, suas crianças, o que está acontecendo com a formação das novas gerações, como se dá a influência desses aspectos externos da comunidade na formação dos jovens. Isso eu não sei, isso é o que eu quero descobrir. Então aqui eu posso explicar um pouco o que eu quero descobrir e também eu posso fazer umas perguntas. Em projeto na área de ciências, o pessoal vai falar aqui de hipóteses. Mas na área de ciências sociais, nós não vamos falar muito de hipótese, porque hipótese implica numa relação um pouco mecânica. Mas nós podemos sim falar em problema de pesquisa, né? Mais do que em hipótese. E eu posso fazer umas perguntas. Será que tal situação está na base desse problema? Será que os acontecimentos que estão ocorrendo trazem impacto na vida das pessoas? Então eu faria duas partes aqui. A primeira, é uma explicação do problema de pesquisa. E a segunda, seriam umas perguntas. Perguntas que me ajudam a explicar o problema de pesquisa. Perguntas que são as perguntas que eu me faço. Porque eu não tenho respostas. Eu quero buscar essa resposta. Então são perguntas que motivam e que orientam minha pesquisa. Certo, gente? Então, estamos falando aqui do momento em que estamos pensando a situação problema. Que vai ter um momento de problema social e um momento de problema de pesquisa. O problema social é o que depois, quando eu for escrever o projeto, vai ir na parte da justificativa. E o problema social pode ser dentro da justificativa, no final da justificativa ou separado, vai ter um texto que não é muito longo explicando o problema de pesquisa e ele pode terminar com algumas perguntas que eu me faço. Né? Essas perguntas são bem interessantes porque ajudam a pessoa que vai ler a entender o que você não sabe, o que é que você quer descobrir. Você coloca isso como uma pergunta. Estão entendendo isso aqui, gente? Podem falar, eu quero saber se estão entendendo. Professor, o senhor pode repetir a questão do problema social? Assim, o problema de pesquisa deve aparecer na justificativa, de preferência na forma de pergunta. Não, depende, temos que ter cuidado do formulário. Tem formulários, dependendo
o lugar onde a gente for apresentar, eles podem ter um esquema de projeto e eles vão pedir os tópicos. Podem pedir o problema de pesquisa separado ou eu posso colocar o problema de pesquisa no final da justificativa. E o social apareceria onde dentro do projeto ou ele é só para me ajudar a construir o projeto? Tá, mas eu comecei dizendo que até aqui, eu não estou preocupado com a escrita do projeto. Aqui estamos planejando o meu projeto. Estou fazendo um plano de trabalho, estou organizando a ideia do meu projeto. Por que eu digo isso? Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam presas aos formulários de projeto e querem preencher o formulário, mas não têm a ideia clara. Então eu quero fazer o caminho inverso. Eu quero primeiro entender o problema. Eu quero primeiro esclarecer a ideia. Depois eu vou preencher o formulário. Tá bom? De qualquer forma, esses dois pontos iriam para justificativa. Esses pontos aqui, quando eu for escrever o projeto, ficariam dentro da justificativa. Ou juntos ou separados. Tem gente que pede justificativa e pede separado a definição do problema. Certo? O problema social é o problema que existe no mundo. O problema que as pessoas enfrentam. É o problema que uma comunidade, uma sociedade, um conjunto de comunidades ou que um estado, uma região enfrenta. É diferente do problema de pesquisa. O problema social existe independente de mim, enquanto pesquisador. Ele existe. Se eu não existir, se eu nunca tiver vindo do Chile, haveriam problemas nas comunidades indígenas de Roraima. Dá para entender? Agora, o problema de pesquisa é o problema que eu, como formado em História e antropólogo, coloquei para mim mesmo descobrir. Então, o problema de pesquisa sou eu que constrói. Cada um constrói seu problema de pesquisa. Cada um constrói o que quer descobrir. E eu vou fazer isso a partir das leituras que eu tenho, da experiência prévia que eu tenho, da sensibilidade que eu tenho. Se eu tenho mais uma sensibilidade maior ou menor, isso vai influenciar no meu projeto de pesquisa. Quando eu escolho um tema de trabalho, um esquema de pesquisa, eu tenho que partir de um problema. Porque se não houver problema, eu não tenho que pesquisar. Se não houver nada para descobrir, o que eu vou fazer? Eu tenho que me colocar uma pergunta, uma dúvida, algo que eu não sei. Eu tenho que identificar algo que eu não sei. Como que eu faço isso? É procurar, por isso que nós temos que começar por um estudo prévio para entender o que já foi feito. Quando a gente faz esse levantamento prévio e faz leituras, a gente vai ver que tem campos que não foram aprofundados suficientemente. Tem campos que estão vazios. Tem campos onde existem fissuras, rachaduras. Vai ser nessas rachaduras, vai ser nessas fissuras e nesses espaços em branco que eu vou encontrar motivação para descobrir algo novo que eu não sei. Que as comunidades indígenas enfrentam problemas, isso eu já sei. Os índios sabem, todo mundo sabe. Pode ser que não se faça nada. Pode envolver um debate de políticas públicas, da vida da comunidade. Agora, o problema de pesquisa é algo que eu vou colocar enquanto pesquisador. Então, é uma dúvida, é o que eu quero descobrir. O problema social eu já entendi, porque eu fiz leituras. E entendi, já busquei entender o problema. Então, eu já entendi, vou trazer... Essas leituras vão vir para cá, para me ajudar a explicar o problema social. Agora, aqui, eu tenho que explicar o que eu quero desenvolver como estudo. Por isso que eu digo, é o que eu não sei. Agora, fica a dúvida, né? Como que eu vou explicar o que eu não sei? Você não sabe, mas é por isso que você vai desenvolver o projeto de pesquisa para você descobrir. Você está planejando, tem que identificar um problema que você pode desenvolver. É uma problemática a ser resolvida. Como se você
colocasse um desafio para você. Qual é o seu desafio? Aqui, digamos assim, podemos chamar de um desafio em termos de conhecimento. É um desafio em termos de conhecimento. Por isso que eu digo, eu não sei o que eu quero descobrir. As perguntas vão me ajudar a entender esse problema. Então eu vou explicar esse problema de pesquisa e eu vou elaborar umas perguntas. Para tentar explicar o que eu pretendo desenvolver. Dá para entender, Andrea? Sim, professor, sim, obrigada. Gente, eu sei que isso aqui não é fácil. Vocês estão entendendo? Eu ainda estou apenas no planejamento. Eu ainda estou na elaboração da ideia da pesquisa. Tá? Mas prestem atenção que tem que ter esses dois momentos do problema. Agora, esse problema de pesquisa, ele se deriva do problema social. Eu não vou enunciar aqui um problema social que aponta certa problemática para depois pensar um problema de pesquisa que não tem nada a ver com isso. Aí não faz sentido. O problema social, ele me ajuda a desenvolver o problema de pesquisa. Agora, o que eu vou resolver em uma pesquisa não é o problema social. Digamos, as pessoas estão sofrendo pelo Covid, é o problema social. Eu sozinho não vou solucionar o problema social. Por isso que eu vou me colocar um desafio. Qual é o meu desafio? Por exemplo, eu posso me perguntar, será que as políticas públicas de enfrentamento à pandemia têm tido efeito satisfatório e desejado em uma situação como essa? O problema social é o que as pessoas estão vivendo com a pandemia. Estão morrendo, toda a situação do vírus, da propagação do vírus, etc. Agora, o que eu não sei, será que as políticas públicas adotadas estão fazendo efeito? Será que a atitude das pessoas está ajudando no enfrentamento do Covid? Porque a gente vê aqui na cidade que o pessoal está só andando para cima e para baixo, nos bares, nas festas, e se contaminando. A explosão que teve agora nos últimos dias é produto do ano novo. Então não adianta só acusar o governo do que o governo não está fazendo o suficiente, se as pessoas também não estão se conscientizando. O problema social é a propagação da pandemia. O problema de pesquisa é o que eu não sei. Será que as pessoas estão tomando as medidas mínimas orientadas pelos organismos de saúde mundial, de lavar as mãos, de usar máscara, de evitar aglomerações? Então, tem uma parte do problema que pode envolver políticas públicas, mas outra parte pode envolver as próprias pessoas. Dá para entender, gente? Isso cada um, eu estou explicando a ideia no geral, cada um vai ter que fazer uma adaptação à problemática específica que quer estudar. Mas para eu enunciar um projeto de pesquisa, eu tenho que ter um problema de pesquisa. E eu vou partir de um problema social. Eu vou partir de um problema social para eu pensar qual é o meu desafio de conhecimento, o que eu não sei, o que eu quero descobrir. Ah, mas eu não sei, como eu vou enunciar o que eu não sei? Mas eu tenho que identificar o que eu quero descobrir. Olha, eu não sei se as pessoas estão agindo certo. Eu não sei se o governo tomou as medidas apropriadas de enfrentamento à Covid. Eu não sei, isso eu vou ter que descobrir. Esse então fica uma motivação para um desafio em termos de conhecimento. Dá para entender, gente? Estão entendendo o que estou falando? Eu sei que isso aqui pode ser complexo, né? Estamos falando no campo das ideias, mas um projeto de pesquisa é no campo das ideias. Então, depois, quando eu for escrever o projeto, depois, essas ideias desses dois campos, eu vou levar para a justificativa. Mas primeiro vamos pensar por aqui, depois vai ser mais fácil escrever a justificativa.
Pode me interromper quando quiserem, eu vou ir avançando. A partir das leituras que eu fiz na primeira fase do levantamento preliminar, eu vou poder definir alguns conceitos chaves, alguns conceitos principais, porque eu não posso discutir tudo. Eu tenho tanto no problema de pesquisa, como nos conceitos-chave, fazer uma seleção de temas, fazer uma seleção de problemática. Em pesquisa acadêmica, nós dizemos fazer um recorte. É pegar a tesoura e recortar. Eu vou ter que fazer uma seleção e alguns temas vou ter que deixar de fora. Ah, mas eu queria tanto trabalhar todos esses temas. Pois não vai dar, porque você sempre vai ter um tempo limitado e tem muito para estudar. Então você tem que fazer uma seleção de conceitos chaves, que é o que você vai dar conta. E é muito importante que esses conceitos chaves você tenha claro, você possa dizer quais são os seus campos de debate em termos de conceito, no debate conceitual. Porque tanto os objetivos como a metodologia tem que ser coerente em relação aos conceitos-chave. Eu não posso ter um conceito-chave e depois ter um objetivo que vai em outro caminho, que não tem nada a ver com meus conceitos-chave, e depois ainda ter uma metodologia que não tem nada a ver nem com as atividades, nem com o objetivo, nem com o conceito-chave, nem com o problema social. Isso aqui é como fosse uma corrente contínua. Parte da situação problema, daí eu vou escolher os conceitos-chave, e isso vai me ajudar a definir os objetivos, as atividades e a metodologia. É uma corrente contínua. Um vai dando a base para o próximo passo, um vai preparando o próximo, né? Então, como aqui eu tenho que escolher alguns conceitos-chave, eu posso escolher 2, 3 principais e eu posso ter alguns conceitos secundários. Por exemplo, na pesquisa do método indutivo intercultural, um conceito-chave é o conceito de sociotureza. Esse é um conceito-chave, né? O conceito da integridade, sociedade e natureza. E aí vem toda uma explicação para explicar essa sociotureza, a integridade, sociedade e natureza. Então eu posso ter 1, 2, 3 conceitos principais, eu posso ter 1, 2 conceitos secundários. Um conceito secundário poderia ser, por exemplo, identidade, né? Aqui nesse conceito-chave, no método indutivo intercultural, quando discutimos sociotureza, estamos discutindo cultura, né? O que significa cultura? Como se trabalha a cultura na escola? Podemos dizer, talvez, a formação social. A formação social é um conceito-chave nas dissertações que vocês estão fazendo, nos projetos relacionados ao método, né? Um conceito secundário, eu vou escolher esses conceitos. Você que está definindo o problema, vai definir seus conceitos-chave, porque isso aqui está totalmente relacionado. O problema e os desafios de conhecimento são em função do meu referencial teórico. Isso aqui, no projeto escrito depois, vai ser o referencial teórico. Por isso que eu já vi gente que disse assim, eu já tenho um projeto de pesquisa, já tenho tudo. Metodologia, objetivo, agora eu vou buscar meu referencial teórico. Não, negativo. Você não vai buscar isso por último. Você parte disso aí. Você parte das leituras dos conceitos-chave que você vai desenvolver, porque eles estão estreitamente relacionados ao problema e a tudo que vai vir depois na execução do projeto de pesquisa. Então, quem vai definir os conceitos principais aqui é você, pesquisador. O secundário é se quiser ter algum outro conceito que possa ser chave para você. Por que chama secundário? Porque você não pode ter aqui 6 conceitos. Cada conceito deste abre todo um debate teórico e conceitual. Então você não pode meter em muitas problemáticas, porque fica mais difícil de fazer. Cada um desses abre uma porta para um debate. Então você não pode abrir muitas portas, porque você vai se atrapalhar. Tem que ser conceitos-chave que se relacionem, que se integrem, que tenham um a ver com o outro. E o secundário vão ser questões que não são tão
tão importantes, que você não vai dar muita importância. O tema pode ser importante, identidade é um tema importante, mas que você não vai dar tanta importância, porque você tem outros que são principais. Então a gente tem que fazer uma escolha em um projeto de pesquisa. De onde eu vou tirar esses meus conceitos aqui? Das leituras. As leituras é que vão me dizer quais são as linhas de reflexão acadêmica que eu vou querer desenvolver. Depois, então aqui no momento eu fiz umas leituras, fiz fichamento, estou organizando minhas ideias. Aqui eu vou definir alguns conceitos-chave para ficarem como guia, que depois no projeto, quando eu for escrever, eu vou desenvolver um referencial teórico. Dá para entender isso aqui que eu estou explicando, gente? Podem fazer perguntas. É chato estar aqui que eu estou me sentindo sozinho. Estão entendendo, gente? Eu sei que isso aqui não é fácil. Sim, professor, tô entendendo, tá ótimo, viu? Você não tá sozinho, não. Muito bem, vamos lá. Eu tenho problema social, problema de pesquisa, tenho alguns conceitos chaves que já vão me dar a base para meu referencial teórico. Então já estou entendendo o meu problema, estou entendendo o que eu quero desenvolver. Beleza, agora sim vou definir os objetivos. Vou definir um objetivo geral, que vai ser um guarda-chuva, o mais amplo que eu puder, mas também não pode ser amplo demais. E vou definir, prestem atenção no que eu estou dizendo, vou definir o pesquisador que define seus objetivos. Não é a outra pessoa que, não, você tem que estudar isso. Não, tudo bem, esse é um tema que pode ser estudado, mas eu não quero, eu quero isso aqui. Porque você tem que ter a motivação do que você quer descobrir. Volto a dizer, é uma sequência, e você não vai estudar qualquer objetivo específico porque você quer. Não é uma teimosia, não é um capricho. Ele vem desde aqui se arrastando. Desde o problema social, problema de pesquisa, seus conceitos chaves em função disso, é o que você vai querer descobrir. Se aqui eu tenho um problema de pesquisa, que é o que eu não sei, os objetivos seriam o problema em positivo no futuro. Ou seja, seria o que eu não descobri, o que está aqui como um problema de pesquisa, eu vou colocar aqui, vou definir como algo que eu quero desenvolver no futuro, como se fosse uma meta. Onde quero chegar? Tem certo tipo de projeto que vão separar objetivo de meta. A meta é algo mais concreto. Por exemplo, num projeto de saúde, o pessoal pode dizer o objetivo é enfrentar a malária. Seria um objetivo num projeto de saúde. Qual é a meta? A meta é algo mais concreto, diminuir em 10% o índice de malária. Mas estão relacionados, né? É onde eu quero chegar. Como é um projeto de pesquisa, vamos pensar que objetivo e meta estão próximos aqui, embora não se confundam. Mas é onde eu quero chegar, o que eu quero descobrir. Por isso que o que eu quero descobrir vai sair do problema de pesquisa. Se aqui o problema é algo negativo que eu não conheço, né, porque pensamos a palavra problema, aqui ele no positivo. Eu saber qual é o problema, eu saber o que enfrenta nos jovens, saber o que está acontecendo com as pessoas, saber entender as dificuldades das pessoas. Os objetivos sempre vão usar um verbo, porque um objetivo tem que ter uma ação. Sempre vamos definir um verbo a partir de uma ação. E o referencial teórico também vai ajudar a definir qual é o verbo que eu vou utilizar. Tem que ter uma coerência entre o que eu me coloco aqui e o que eu vou definir como objetivo. Não é qualquer objetivo. Agora, o objetivo geral vai ser estudar, analisar, pesquisar, descobrir, comparar. Digamos, são objetivos muito utilizados. Mas a gente aprofundando, nós podemos verificar que a certos referenciais teóricos também tem palavras chaves que são importantes relacionar.
Os objetivos específicos, então esse geral é como se fosse um guarda-chuva. E os específicos são as partes separadas que me ajudam a ir cumprindo cada um deles. Eu vou ir compondo esse geral, como se fosse o geral decomposto em algumas partes. Eu acho que geralmente nós vamos definir 3 objetivos de pesquisa específicos. A somatória deles aqui vai me ajudar a explicar o problema, o objetivo geral. Então, esse é como um guarda-chuva. E aqui são as partes internas que me ajudam a descobrir, a alcançar meu objetivo geral. Então, fazendo esse, fazendo o 2, fazendo o 3, cada um deles vai me aportar uma parte para eu poder compor e alcançar meu objetivo geral. Então, eles têm que estar relacionados. Tudo que eu vou colocar aqui como objetivo específico é para alcançar o objetivo geral. Não posso colocar aqui um objetivo repetido. No geral eu quero fazer uma coisa e já coloco aqui. O primeiro que eu coloco no específico fazer a mesma coisa. Não, aí está repetido. Essas aqui tem que ser, não podem ser iguais ao geral, mas eles têm que ser direcionados para descobrir o geral. Então tem que estar totalmente relacionados. Eles têm que se complementar entre si e entre os 3 vão me ajudar a compor o objetivo geral. Logo, eu vou passar para as atividades. Quando um projeto de pesquisa coloca atividades, ele vai colocar uma armadilha. Porque a atividade está relacionada à metodologia. Geralmente nos projetos diz assim, olha, qual é a sua metodologia? Quando eu pergunto pela metodologia, eu coloco uma armadilha, porque eu na verdade estou querendo perguntar qual é a atividade. A metodologia responde pela pergunta como. E a atividade é a ação concreta que você vai fazer. Então eu sempre dou um exemplo, dei outro dia. Eu vou fazer uma atividade de leitura. É uma atividade. Então aqui vou colocar atividade de leitura. Então aqui meu objetivo específico era relacionado à leitura e à escrita. Dos objetivos específicos eu vou relacionando as atividades. A cada objetivo específico vai corresponder uma atividade. Eu não posso ter aqui um objetivo e depois quando eu vou pensar a atividade, não tem nenhuma atividade que atenda esse objetivo. Então ele fica sozinho, abandonado. Tem que ter uma coerência. Vou definir um objetivo específico, pois para ele eu vou definir uma ou 2 atividades que se relacionam com ele. E eu vou ter outro objetivo específico e eu posso ter uma atividade que atenda a ele. Ou eu posso ter uma atividade que atenda a mais de um objetivo. Por exemplo, posso ter aqui um outro objetivo. Vou colocar em outra cor para mostrar a diferença. Mas esse objetivo aqui me ajuda a responder ao objetivo específico 2 e ao objetivo específico 3. Então, um objetivo pode gerar uma atividade, um objetivo específico pode gerar 2 atividades, ou eu posso, em uma atividade, responder a 2 objetivos. Mas tem que ter uma relação direta entre objetivos específicos e as atividades que eu vou fazer. Não podem ficar solas, por isso que eu digo que é uma corrente. Um vai puxando o outro, né? Um vai dando a base para o próximo passo. Como? A metodologia. Aqui eu vou ter que explicar como que eu vou fazer a leitura. E aí eu sempre digo que tem várias formas de fazer as coisas. Então, por exemplo, leitura, que é uma atividade aqui, leitura, eu posso fazer de várias formas. A leitura eu posso fazer leitura individual. Esse é um como. Eu posso fazer leitura em grupos. Eu posso fazer leitura em plenária. São formas diferentes de realizar a mesma atividade. Então, quando você se propõe fazer uma atividade, vocês têm que explicar como. E isso que é a metodologia. Então, uma atividade aqui com certeza vai ser levantamento bibliográfico, que eu vou aprofundar o levantamento bibliográfico. Então aqui pode ser levantamento bibliográfico. Com certeza vocês vão ter isso como um objetivo, né? Como uma atividade. Agora, como você vai fazer esse levantamento bibliográfico?
Eu posso fazer de várias formas. Eu posso fazer pesquisa na internet, posso fazer pesquisa na biblioteca, vou fazer fichamento. Então vejam que aqui eu estou respondendo ao como. Como eu vou fazer o levantamento bibliográfico? Como eu vou fazer o levantamento bibliográfico? Com pesquisa na internet, com pesquisa na biblioteca, com fichamento. Como eu vou fazer um exercício de leitura? Ou posso fazer só uma leitura individual, ou posso fazer várias atividades relacionadas a ele. Digamos, é uma atividade, mas que pode ter várias formas de fazer. Eu tenho que explicar. Uma atividade que nós fazemos muito é entrevista. Nós podemos fazer oficina, né? Que nós fazemos também muito isso aqui, nas pesquisas que nós fazemos, né? Então, como você faz uma entrevista? Eu posso fazer uma entrevista gravando e transcrevendo a fala da pessoa. É uma forma de fazer. Então vejam como sempre eu coloco uma atividade, mas eu tenho que explicar como que eu vou fazer ele. Como que eu vou fazer uma oficina, né? Vamos aqui colocar uma outra cor. Uma oficina, eu vou usar técnicas de grupo focal. Como é isso? Eu posso fazer uma explicação em plenária. Podemos combinar trabalho em grupo. Podemos fazer uma apresentação depois em plenária. É assim que nós fazemos as oficinas. Então, em um projeto nosso, como o da Fundação Carlos Chagas, nós temos oficina. Como fazemos a oficina? Que já é a metodologia. Eu vou fazer assim. Vou fazer uma explicação na plenária primeiro, para todo mundo entender. Depois vou fazer um debate. Vamos fazer trabalho em grupo, desenho, visita de campo. Dentro de uma oficina, nós fazemos várias coisas. Veja que aqui estou combinando atividades e metodologia. Então, esse aqui é como eu vou organizando a ideia do meu projeto. Então, é como se fosse um esqueleto do projeto. Os pontos principais que um projeto de pesquisa tem que ter. E antes de eu escrever meu projeto, eu tenho que pensar nesses aqui. Para eu poder pensar, eu tenho que ter um embasamento. Tenho que ter um estudo preliminar. Então, é uma corrente. Começo com o estudo preliminar, fazendo alguma leitura, buscando entender o problema. Vou definir a situação problema, tanto o problema social como o problema de pesquisa. Vou definir os conceitos-chave que eu vou trabalhar, que vão me ajudar a desenvolver meu problema de pesquisa. A partir desses conceitos-chave, eu vou definir o objetivo geral e objetivos específicos. A partir dos objetivos específicos, eu vou pensar atividades concretas que eu vou fazer para poder alcançar meus objetivos. Vejam que esses aqui levam a cá. Então eu não posso deixar várias atividades, mas deixei um objetivo sozinho. Então, se eu não faço nada para atender ele não vai ser cumprido. E depois, cada atividade que eu quero desenvolver, eu tenho que dizer como vou fazer, que é a metodologia. Então, antes de escrever o projeto, eu vou organizar essas ideias na minha cabeça. Para isso eu tenho que ler e para isso eu tenho que pensar. E aqui agora eu tenho uma ideia do que eu quero desenvolver como projeto de pesquisa. Estão entendendo, gente? Sim, professor, estou conseguindo entender. Terminando, eu vou abrir a palavra. Se tem dúvidas, vão anotando, tá? Para depois fazer um debate. Beleza? Então, eu estou planejando. Estou acompanhando, tá ótimo. Depois que eu planejei meu projeto de pesquisa, aí sim eu vou para a escrita do projeto. Eu sempre digo que antes de você escrever, você tem que organizar as ideias. Porque aqui não vou escrever muito, aqui vou ter palavras-chave. Vou ter uma palavra-chave, mas eu já entendi que tem 2, 3 leituras que me ajudam a entender. Vou ter outras leituras que me ajudam a entender cada conceito-chave. Já entendi meu problema. Aqui não preciso escrever muito, vou escrever para eu não esquecer o que eu estou pensando.
né? Os objetivos vai ser um pequeno parágrafo cada um. Aqui as atividades também são palavras-chave e aqui também um pequeno parágrafo para explicar cada atividade. Aqui eu tenho o grosso, o miolo do projeto de pesquisa, só o filé, agora eu vou desenvolver. E agora aqui eu estou pegando o documento que todos vocês têm, passei nos grupos, faz tempo que eu venho passando, que é este manual de normas técnicas, que é a resolução 08 de 2017 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Roraima, que é a que orienta os trabalhos acadêmicos. Essa aqui é a base para qualquer trabalho. Aqui vai ter a regra de como se faz uma referência, uma citação. Em fevereiro vamos trabalhar sobre as normas técnicas da ABNT. Agora só estou vendo a parte do projeto de pesquisa, que são poucas páginas, aqui na página 11. Então aqui ele vai dizer o projeto de pesquisa. O que tem que ter um projeto de pesquisa? Então o projeto de pesquisa tem vários elementos. Vai ter, já depois que fiz meu estudo, agora sim, ele vai ter uma capa, uma folha de rosto, uma lista de ilustrações, lista de tabelas, abreviaturas, siglas, o sumário. Isso é o que nós vamos chamar de elementos pretextuais, os elementos que vêm antes do texto. Eu estou fazendo a capa, colocando o sumário, ainda não entrei no debate, ainda não entrei no texto. Então, é só a primeira parte, ou mesmo uma dissertação, né? Ou qualquer trabalho acadêmico. Eu vou primeiro fazer a capa, os agradecimentos, a folha de rosto, o sumário. Ainda não tem nenhuma explicação, é só a parte prévia, digamos assim, mas que são importantes e são obrigatórias, né? Sempre tem que saber colocar para explicar o que vem lá dentro. Depois vai vir todos os elementos textuais, que é o que nós chamamos do desenvolvimento seja um trabalho, um projeto, um relatório. Ninguém vai colocar desenvolvimento, são os elementos internos. Então dentro vai vir uma apresentação, que vai expor o tema do projeto, as linhas gerais da pesquisa, dependendo da área de estudo. O problema e a hipótese poderão estar contidos na apresentação, sem necessidade de subitem. Então a apresentação não tem subcapítulo, é só um só. E ela não pode ser muito longa, ela vai ter um resumo do que vai estar lá dentro. Você está apresentando. Tem um resumo, aqui eu posso enunciar o problema de pesquisa, né? Vai ter que ter o problema, que é a formulação do problema, e o enfoque central para a pesquisa. Veja que o problema de pesquisa é o enfoque central para uma pesquisa. Se você tem um problema bem definido, você tem 50% digamos, de segurança num projeto. Eu tinha um professor que falava isso. O êxito do trabalho científico é alcançado quando os resultados apresentam soluções ou possíveis soluções para os problemas, né? Eu enuncio os problemas de pesquisa e os objetivos são para atender, para dar resposta ao problema de pesquisa. Hipóteses, mas é opcional. Na área de humanas nós não usamos muito hipóteses, né? Mas na área de ciências exatas, as hipóteses têm uma forma de ser enunciado. Não sei se vocês já viram isso na escola. Tem uma estrutura interna em que vai dizer sim uma coisa, e aí você vai explicar primeiro uma primeira parte do enunciado, e depois vai dizer então, aí você vai fazer uma suposição, é uma hipótese. Você pensa que essa pode ser a explicação do problema. E o desenvolvimento da pesquisa vai ajudar a explicar se você estava certo na sua hipótese ou não, né? Na área de humanas, nós não usamos muito hipóteses, é opcional, é mais utilizado na área de ciências exatas. Então, nós preferimos falar em problema de pesquisa. O problema de pesquisa na área de humanas substitui a hipótese. Depois vai ter, num projeto, quando eu vou escrever, agora sim vou fazer a redação do objetivo, que é a exposição das metas do trabalho e quais os resultados que se pretende obter. Deve ser apresentado com verbo no modo infinitivo, ou seja, pesquisar, estudar, descobrir, né, as formas infinitivas dos verbos.
e, se é necessário, deve ser apresentado também objetivos específicos. Agora vem a justificativa. Vejam que aqui ele coloca a justificativa depois do objetivo. Mas quando eu estou pensando meu projeto, a justificativa vem antes, porque ela vai surgir a partir do problema social. Por isso que eu digo, uma coisa é quando eu penso o problema, o projeto, vou partir do problema social. Mas na hora de escrever, eu posso colocar em outro lugar. Vou definir o objetivo, geralmente o pessoal coloca depois do objetivo. Mas quando eu pensei primeiro isso aqui. Porque isso que me ajuda a explicar isso aqui. Mas como aqui já está elaborado, você pode colocar depois. Então, a justificativa detalha os motivos que levaram a realizar a pesquisa, apresenta sua relevância, viabilidade, ressalta os elementos que garantem o caráter inovador e original. Aqui você vai mostrar e explicar por que sua pesquisa é relevante, né? Então, você vai explicar um pouco o problema social e você vai explicar por que, mostrar a importância da sua pesquisa. Aqui vai vir o referencial teórico, mas vejam que aqui eu tinha colocado nos conceitos chaves. Por isso que eu digo que é diferente quando eu penso meu projeto de quando eu escrevo ele. Quando eu escrevo é porque já está claro. Aqui eu estou construindo, mas tudo que eu vou construir como objetivo e metodologia, eu tenho que partir de um conceito. Eu não vou buscar o referencial no final. Aqui está depois da justificativa e depois do objetivo. Mas não quer dizer que só agora é que eu vou buscar meu objetivo, meu referencial teórico. Na verdade, ele é o começo. Só que aqui vai entrar no texto para explicar. É a linha científica, filosófica, política, ideológica, na qual o autor ou pesquisador embasa seus estudos. Nesse tópico pode-se desenvolver também a definição dos conceitos que nortearão seu trabalho, os conceitos-chave. Mas vejam que ele é a linha científica, filosófica, política, ideológica do autor. Por isso, eu não vou buscar no final quando eu vou elaborar um projeto. Eu parto deles. São os conceitos que fundamentam minha reflexão. Eu tenho esse objetivo e essa metodologia porque eu tenho este referencial teórico. Voltando aqui, vai ser o conceito de sociotureza, que vai me levar aqui como atividade, na metodologia, elaborar o calendário, e que aqui, na metodologia, me vai permitir também fazer análise da atividade, das atividades sociais. Estão entendendo? Eu parto do conceito de sociotureza. Para eu poder estudar esse conceito de sociotureza, eu tenho atividades a fazer. Qual é a atividade? Aqui vem a coerência do projeto de pesquisa. Eu vou elaborar um calendário e eu vou fazer análise das atividades. Mas eu parti do conceito de sociotureza. É o conceito de sociotureza que me ajuda a escolher o meu referencial metodológico. Então, o conceito de sociotureza é conceito-chave, é o referencial teórico. A metodologia é elaboração do calendário e análise da atividade. Porque aqui, atividade e metodologia estão relacionadas, vamos lembrar. Elas estão intimamente relacionadas. Eu não posso pensar atividade sem metodologia. Eu quero fazer uma leitura. Sim, mas leitura como? Estão vendo? Estão relacionadas. Não posso pensar uma sem a outra. Então, quando eu penso um projeto, eu parto dos conceitos-chave. Mas quando eu escrevo o projeto, eu posso colocar depois o referencial. Não quer dizer que primeiro eu fiz o objetivo e a justifica, e depois no final vou buscar meu referencial teórico. Não. Isso aqui é só como está organizado o texto. A sequência do texto, como estou apresentando o meu projeto. Mas essa definição teórica, volto aqui a remarcar, é a linha científica, filosófica, política, ideológica do autor, do pesquisador, e que embasa seus estudos. Por isso que ela é a base. Eu parto de uma concepção filosófica, eu parto de uma concepção ideológica, eu parto de uma concepção científica, de como eu penso a produção de conhecimento. E de aí vou derivar meus objetivos de pesquisa e minha metodologia.
Mas na hora de explicar o texto do projeto, primeiro eu vou colocar o problema, vou colocar o objetivo, a justificativa, depois vem um referencial. Mas só pela forma que eu estou apresentando. Mas para mim, como pesquisador, é algo que é primeiro. O referencial teórico é fundamental. Ele não pode vir, eu não vou estudar. Eu já vi gente que pensa assim, vou fazer já tenho meu projeto, agora vou buscar referencial. Só no final vou buscar meu referencial teórico. Como? Como você vai buscar as ideias-chave só no final, depois de ter feito a pesquisa? Negativo. Você vai partir de um referencial, porque tem que ter coerência. O fundamento filosófico é o que vai explicar a coerência com objetivos, atividades e metodologia. É uma corrente, um vai puxando o outro. Cada um se deriva do anterior. A metodologia se deriva da atividade. A atividade se deriva dos objetivos, porque a atividade é para atender os objetivos. Os objetivos se derivam dos conceitos chaves e se derivam do problema social e do problema de pesquisa. Do problema de pesquisa, e o problema de pesquisa se deriva do problema social. Vejam como cada um se fundamenta no anterior. Por isso que quando eu vou pensar, eu vou começar daqui. Problema social, problema de pesquisa, conceito-chave, objetivo, atividades e metodologia. Só que quando eu vou escrever, eu posso, como eu já tenho claro o que eu estou pensando, posso explicar não necessariamente na mesma sequência, mas a cobrança da coerência permanece. Depois do referencial, então, vem a metodologia, que apresenta a modalidade da pesquisa, se o campo é bibliográfico, instrumental, ou a junção de duas ou mais modalidades determinadas, ainda os procedimentos de coleta, ou seja, as atividades, e análise de dados, amostra bem como área física se houver necessidade. Então, a metodologia, quando um projeto diz, explica a metodologia, está pedindo, é uma armadilha. Ele está perguntando, me explique a atividade e como você vai fazer a atividade. Depois vem recursos de orçamento, se for o caso, e depois vem cronograma, se for o caso. Né? Geralmente nós temos que ter um cronograma para organizar as fases da pesquisa numa sequência, né? De tempo. O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois. Isso aqui é obrigatório. E depois que eu tenho o cronograma, vem no final os elementos pós-textuais, o que vem depois do texto, que é as referências, que é obrigatório. Pode ter um glossário, um apêndice, anexos, índices, elementos opcionais, mas a referência é obrigatória. Né? A citar os autores que você utilizou aqui no referencial teórico. Aqui vai colocar a referência na norma técnica de como se usa dos autores que você usou. Então aqui o manual de normas técnicas que eu passei para os grupos de WhatsApp, ele tem aqui uma estrutura para a gente visualizar. Primeiro vem a capa, né? Depois vem uma folha de rosto. Vejam que todos esses são elementos pretextuais. Não sei se vocês conseguem enxergar bem. Tem capa, folha de rosto, lista de ilustrações, lista de tabelas, abreviaturas, símbolos, sumário. Tudo isso é elemento pretextual. As folhas são contadas, mas não se enumeram. A numeração vai começar depois do sumário. E aí vão vir os elementos textuais. Apresentação, problema, hipótese, se for o caso, objetivo. Vejam que aqui ele falava que o problema, aqui está separado o problema de justificativa. Mas eu disse que eles são relacionados. Aqui está colocado em outra sequência. Por isso que primeiro eu vou pensar. Depois que eu pensei, eu posso colocar em qualquer ordem. Vou colocar na apresentação o problema, hipótese, objetivo, justificativa, referencial teórico, metodologia, recursos e cronograma. São os elementos textuais. E por último, os elementos pós-textuais, as referências, glossário, que se tiver. Né? Aqui tem uma diferença entre apêndice e anexo. Apêndice é o que eu faço. Anexo é quando são coisas de outras pessoas. Por exemplo,
eu quero colocar umas fotos. Se as fotos fui eu que tirei, então é um apêndice, porque é uma extensão do meu trabalho. Agora, se eu estou citando, colocando fotos de outras pessoas, é anexo. Se eu quero copiar um trecho do PPC do curso, do PPP da escola, eu quero colocar o PPP da escola, então é um anexo, porque é de outra pessoa. Eu quero colocar uma lei para ajudar a entender o leitor, então vai como anexo. Apêndice vai se é algo meu que eu fiz. Então, por exemplo, às vezes eu posso colocar aqui o questionário. Elaborei um questionário de pesquisa e eu quero colocar aqui as perguntas para as pessoas verem. Sobretudo quando a gente for encaminhar para comitê de ética, tem que ir as perguntas. Aí, como sou eu que fiz, é um apêndice, não é anexo. Certo? E por último, às vezes os trabalhos têm uma capa final de encerramento. Vejam que as folhas numeradas são depois do sumário, na página seguinte o sumário, até o último do índice, né? Até o apêndice. Aqui, os anexos, quer dizer, até o anexo. O índice, se for o índice no final, porque às vezes pode ir no final, a capa não se numera. Professor, Só para terminar, eu acho... aqui é uma sequência ilustrativa, ela é uma sequência para servir de modelo, mas a gente pode mudar isso aqui. Pronto, vou abrir para perguntas, Andrea, a primeira. Não era pergunta, era só uma questão que o Márcio colocou ali, que o senhor está falando e parece que congelou numa página e deu a impressão que o senhor estava já falando de outro assunto, como se estivesse em outra página. Ou está parada mesmo nessa, da elaboração de ideias, da pesquisa? Era só isso. Não, eu tenho voltado nela, mas eu vou e volto. Estava voltando nessa e voltando nessa outra. Estava agora último explicando as partes internas do projeto quando eu escrevo. Então, recapitulando, eu vou elaborar um projeto. Muito bem. O primeiro que eu vou fazer é um estudo preliminar do projeto, né? Para pensar o projeto. Depois que e para isso eu vou ter que fazer um levantamento inicial de leitura. Vou ter que ler para me inteirar do que já foi feito. Isso vai me ajudar a definir o que eu quero fazer. Isso vai me ajudar a definir a situação-problema, que é formado pelo problema social, pelo problema de pesquisa. Vai me ajudar a entender quais vão ser meus conceitos-chave, que são a base para ter coerência em que eu vou pensar os objetivos, atividades e metodologia. Depois que eu estudei isso aqui, tenho claro na minha cabeça, aí eu vou para a escrita do projeto. E aí sim, na escrita vai ter apresentação, problema, objetivo, esse modelo que nós estamos vendo aqui. Então agora eu vou escrever o texto do projeto. O que eu vejo aqui, um dos problemas quando o pessoal faz projeto, que já parte por aqui, e ainda começa pela capa. O primeiro que faz é escrever a capa. Não, a capa é o último que você elabora, o sumário é o último que você elabora, né? Também, por exemplo, a apresentação. Eu vou fazer um projeto, um trabalho, um TCC. O último que eu escrevo é a apresentação. É o primeiro que o leitor vai ler. Mas eu que estou escrevendo, vou escrever pelo final. Porque primeiro eu vou desenvolver tudo. Depois vou dizer o que eu consegui escrever. Porque se eu escrevo a apresentação de um TCC, de uma dissertação, antes de eu ter o texto, vai ser uma declaração de intenções. Eu quero escrever sobre isso. Por isso que o último, mas na escrita, eu posso desviar dessa intenção inicial. Eu posso terminar escrevendo de outra coisa um pouquinho. Então, primeiro eu vou escrever o corpo do trabalho. Por último, eu vou escrever a apresentação. Aí sim, vou apresentar fielmente o que eu consegui escrever. O que o leitor vai ler. Então, isso aqui é um esquema para ajudar a entender, mas não quer dizer que é uma sequência fixa, né? Então, às vezes, os programas de pós-graduação, quando fazem seleção, eles apresentam alguns elementos básicos. Então, isso aqui nos serve para ir pensando como elaborar o projeto. Muito bem, eu vou fechar a compartilhamento aqui para retornar aqui.
Todos colocaram seu nome aqui no chat, seu nome e e-mail. Perguntas, dúvidas, deu para entender o que eu estou querendo explicar aqui, como elaborar projetos? Que perguntas vocês têm, que dúvidas vocês têm? Vamos conversar. Seja os alunos de mestrado que vão agora organizar seus projetos para a gente encaminhar ao comitê de ética, seja os alunos que vão concorrer a processos de mestrado. Dúvidas? O que vocês podem dizer? Deu para entender? Ô, professor, deixa Diga. eu socializar aqui a minha experiência. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer aí por essa brilhante explicação em relação ao projeto de pesquisa, né? Para mim é algo novo assim na perspectiva mesmo de um estudo mais aprofundado, né? Não muito assim voltado ao pedagógico como a gente é acostumado a fazer na escola, né? Projeto de intervenção, por exemplo. Mas deu para acompanhar, né? Eu vou precisar fazer uma leitura melhor, né, desse planejamento, ver quais são as possibilidades, né? Estudar um pouco aí sobre o fichamento, né? Essas coisas que foi repassado. Mas nesse primeiro momento, assim, eu creio que vai ser muito bom, né? E depois da leitura talvez possa ir surgindo as dúvidas de como organizar, mas preciso ver, né, o problema social, né, da pesquisa também, de onde vai iniciar a pesquisa. Mas assim, né, eu creio que eu compreendi, né, o processo de como iniciar, né, fazer primeiramente aí o estudo, né, para fazer levantamento dos dados biográficos, né, das pesquisas que já são realizadas anteriormente, né, como foi colocado em relação ao tema. E essa questão de fichamento para mim foi assim, mais interessante também, que a gente vai poder organizar os dados, né, de como fazer também aí os métodos que a gente já vem trabalhando aqui na escola. E assim, né, a minha questão seria mesmo algumas perguntas em relação, ou seja, uma pergunta em relação à entrevista, né? A gente faz esse levantamento de dados como entrevista, né, de narrativas orais. E aí a questão seria, né, de ver como é que poderia fazer, por exemplo, a gente trabalha com pesquisa, mas tem o comitê de ética, né, que seria uma questão para pesquisa, por exemplo, para poder divulgar os dados. Seria antes, né, esse envio, ou somente na apresentação do projeto de pesquisa mesmo? Não, a estrito rigor, o comitê de ética tem que ser antes de começar a pesquisa. Então, se supõe que a gente passa pelo comitê de ética antes de fazer entrevistas. O comitê de ética que vai verificar? Ele não vai analisar o mérito da pesquisa, ele vai verificar se você tomou as medidas de precaução para não prejudicar as pessoas. Nessa parte ética, se digamos assim, por exemplo, você vai fazer uma entrevista, a pessoa tem que saber que você está entrevistando ela. Você não pode chegar e gravar escondido, por exemplo. Quem faz isso é um espião, né? Ou alguém que está fazendo delação premiada. Não um pesquisador que tem responsabilidade ética. Então, eu vou fazer uma entrevista, eu tenho que dizer para a pessoa, olha, senhor, você concorda em fazer uma entrevista para mim? Eu quero gravar, você concorda em gravar? Eu quero tirar uma fotografia, você concorda em que eu tire sua fotografia e que eu possa colocar no meu trabalho? E a pessoa tem que concordar explicitamente, por isso que a pessoa vai ter que assinar um termo de consentimento, né? Que me autoriza e ela disse sim, eu concordei, eu entendi e eu concordo. Aí eu posso usar o dado dela, senão depois ela pode me processar, porque tipo, colocou meu nome no trabalho e eu não autorizei. Tem pessoas que têm direito de dizer que não quer participar, porque tem medo, por algum problema. Outra questão que a gente vê na parte ética é que em certas situações de conflito pode ser delicado colocar o nome da pessoa, né? Tipo,
É um projeto, imagina, sobre violência doméstica. Aí a senhora quer falar do marido que, né, que agride ela. Aí a gente tem que tomar as precauções para não expor essas pessoas. Então, isso vai depender muito de cada pesquisa, de cada contexto. Então, o que o Comitê de Ética vai verificar é que você utilize um termo de consentimento livre e informado, de que você tenha a preocupação de perguntar das pessoas, de que você não vai estar agindo escondido. Certo? Mas isso a gente vai ver depois. Por exemplo, agora essas alunas de mestrado que vão qualificar, agora que nós vamos entrar nessa parte do Comitê de Ética. Primeiro tem que ter o projeto e agora vamos preparar a parte do Comitê de Ética para envio. Mas não é nada difícil, é uma formalidade. É mais para mostrar que a gente está ciente de que não vou fazer nada escondido e sem o consentimento das pessoas, por respeito às pessoas. Ok, professor, bem, é isso, né, que deu para compreender. Aí na luta a gente vai estar fazendo aí já essa pesquisa inicial e vamos, né, socializando também com os demais colegas aí que estiverem nesse processo aí, mas eu posso encaminhar a dúvida, não sei, no próximo debate, né, no próxima reunião de videoconferência, ou posso enviar aí, né, algumas dúvidas também diretamente para o senhor. Com certeza. Mas, assim, né, nesse primeiro momento eu acho que eu consegui compreender. Certo? Eu agradeço e deixo a oportunidade para os colegas também. Muito bem. Hoje eu dei uma explicação mais geral para que vocês vão organizando os seus projetos, né? Quem tiver em processo de elaboração de projeto, pelo menos entender a ideia. E o que eu sempre digo, vocês não se preocupem em começar a escrever logo de cara. Para primeiro, pensa o projeto, organiza as ideias na cabeça, que aí vai ser mais fácil depois escrever. Quem mais quer comentar ou perguntar alguma coisa? Por favor, aproveitem que estamos aqui em um debate aberto. Professor, para o comitê, não temos que enviar os formatos das perguntas, das encuestas, por exemplo, das entrevistas? Não. Tem que enviar sim. Sim? Sim. É bom mostrar para eles o que a gente vai perguntar. Além do termo de consentimento, as perguntas. Eu agora vou fazer com vocês essa parte do Comitê de Ética. Hoje eu deixei mais geral. E o que eu quero trabalhar agora com as alunas do mestrado é nessa revisão que quero que façam agora em dezembro, já começar a trabalhar essas questões do Comitê de Ética para encaminhar o antes possível para a qualificação e para o Comitê de Ética, né? Primeiro vamos qualificar, depois vamos encaminhar para o Comitê de Ética. E no caso que a gente encontre, eu acho que depois fazer outro tipo de pergunta, pode adicionar? Pode sim, não é problema. São perguntas que vão orientar o trabalho. Claro que podem surgir outras perguntas, não é que eu vou ter que fazer apenas essas perguntas, mas pelo menos mostrar que são perguntas, digamos assim, razoáveis, que não vou perguntar algo descabido, digamos assim. Tá, obrigada. Perguntas, comentários? Perguntas, comentários? São 5h40, já estamos quase 1h40. Alguém quer comentar alguma coisa dos seus projetos, dúvidas? Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. E outros componentes daqui dessa aula, muito boa. Só complementar, professor, da experiência do que eu passei, acredito que você vai aprofundar mais nesse, que a gente pede permissão, né, também, isso é uma permissão que, como pesquisador, a gente está pedindo. Então, mesmo como indígena, muita gente me perguntava que eu não teria que passar por isso, mas temos que passar.
pesquisando em terra indígena, como indígena, o espaço que nós demos foi primeiro pegar a licença da comunidade, não foi? Para depois também a gente ter essa segurança que naquela comunidade, naquela terra indígena, da qual nós estamos pesquisando, nós temos autorização para estar ali dentro, para estar fazendo nossa pesquisa. Então, foi uma das que eu encaminhei, né? E não só também num comitê de ética, pelo menos foi isso que nós fizemos. Encaminhamos também para que a FUNAI Brasília tivesse conhecimento que nós estávamos fazendo nossa pesquisa em uma terra indígena, em uma comunidade indígena, né? Então, foi isso que nós fizemos, né? Para ter essa lisura e também para outros que vão acessar a nossa pesquisa, nós tivemos todo esse cuidado, né? Do respeito de utilizar não só as pessoas que nós chamamos de que fizeram o trabalho em conjunto conosco, né? Então, somente para compartilhar da experiência que nós passamos, né? Para que eu não sei como os outros também fizeram, mas foi isso que nós fizemos, né, de concreto, e aí está aí a nossa pesquisa para quem quer ler, quem quiser aprofundar mais, né? Foi isso, só para complementar, professor. Muito bem. Nós já temos um parecer da FUNAI, a partir da pesquisa da Mávera. A FUNAI nos disse assim, que quando uma pessoa indígena quer fazer pesquisa na sua própria comunidade, ela não precisa pedir autorização da FUNAI, né? Porque a FUNAI tem uma legislação para pesquisa em terra indígena. Mas quando o próprio indígena vai fazer pesquisa na comunidade e a comunidade está autorizando, mas para isso tem que pedir autorização, não precisa ter autorização da FUNAI. A FUNAI já nos liberou dessa demanda. Então, quando é uma pessoa não indígena ou então de outra região que quer pesquisar em um lugar, a FUNAI tem um procedimento de pesquisa em terra indígena. Pesquisas que são feitas fora de terra indígena já tem outros protocolos, digamos assim, mas todos sujeitos, e o que hoje em dia é mais importante é a consulta à comunidade, o consentimento da comunidade e o cuidado com os comitês de ética, né, para não ter problema depois. Inclusive, algumas revistas para publicar exigem a aprovação do comitê de ética, né, então tem que se atentar sobre isso. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Para os que são do projeto da Fundação Carlos Chagas, como o projeto vai se estender, de autorização original que eu tinha era até dezembro, eu vou conversar depois com vocês exatamente para a gente renovar as autorizações das comunidades, tá? Mas isso eu vou fazer em outra reunião com o comitê gestor. Mas já vou avisando para a gente já ir preparando, digamos, a continuidade do projeto para esse ano e para o próximo, né? Mais alguma colocação? Se não tiver mais ninguém, vamos ir caminhando para o encerramento desse nosso encontro. Esse encontro de hoje eu consegui gravar. O de segunda-feira eu gravei, mas eu não sei o que eu fiz, que ficou sem áudio. Então não presta. Não se escuta nada. Eu espero que esse de hoje fique melhor. E vou deixar disponível, vou passar depois o link para que os interessados possam assistir. Mais alguma questão, alguma colocação? Pela sua explicação, professor, de todos os passos, claro que quando você vai escrevendo, que você vai compondo, que você vai organizando, surge as perguntas, mas a explicação que você explicou aqui, passo por passo, dá para entender e começar a escrever, colocar em prática, mas a gente tem sempre
no momento que você apresenta o problema, aí você vai se perguntando o que você quer responder, então vai surgem muitas também, e aí eu digo que aí você tem a pessoa que está ali acompanhando, está orientando também, né, e a gente começa a ver as perguntas mais precisas daquilo que você quer responder, por ser um projeto de pesquisa. Mas, dentro de um tema, aparece bastante, que você fica escolhendo, vamos dizer assim. Mas é a prática que a gente vai aprendendo, né? Então, claro que quem está pela primeira vez, que vai escrever, surge realmente o medo, estou dizendo por mim, surge o medo, surge aquela expectativa que será que eu vou corresponder com que o programa, o projeto, os que vão avaliar, entra nessa expectativa, mas você mencionou duas questões pontuais, né, da qual é importante não esquecer: o objetivo, né, do qual a gente coloca, do que você quer. Esse é um elemento principal que define aquilo que o pesquisador quer fazer. Acredito que foi boa aula, né? Se tiver outras aulas, com certeza a gente vai melhorando, aprendendo. Mas é isso, professor, tá? Muito boa a sua aula. Muito obrigado. Bom, já são 5h47. Eu acho que se não tiver mais nenhuma pergunta ou colocação, todos lembraram de colocar aqui no chat seu nome e e-mail para nosso controle como frequência. Tem alguns comentários aqui no chat da Mávera, podem ler. Quem tiver dúvida depois pode me procurar, conversar comigo. Eu vou ver se ficou bem gravado esse vídeo e eu vou deixar disponível para que vocês possam assistir, tá? Para ver se vão lembrar alguma coisa. E como a professora Edith disse, agora é colocar em prática, né? Não pode ter medo, tem que fazer, que a gente aprende fazendo na prática. Essa aqui é uma explicação mais geral, mais abstrata, digamos assim, que pode orientar o projeto de pesquisa. E volto a dizer que é muito importante cada um construir seu projeto, cada um construir seu problema e colocar suas preocupações em termos de produção de conhecimento. Os projetos servem para organizar um trabalho para descobrir novos conhecimentos. E essa é a nossa contribuição nesse meio acadêmico, na universidade, e vocês como estudantes universitários. Então, se não houver mais nada, eu agradeço e dou por encerrada esse encontro hoje, nosso seminário de estudo. Andrea, não esqueça de guardar o chat para nossa lista de frequência e depois certificação. Nós vamos juntar alguns eventos e depois vamos pedir o certificado, tá? E agradeço a presença de todas e todos e vamos conversando. Aqui tem gente do grupo da residência pedagógica, tem gente de orientandos da licenciatura intercultural, tem gente se orientando do mestrado, tem gente do projeto Laboratórios Socionaturais, e vamos avançando, gente. O desafio é que todos vocês possam continuar estudando e vamos fazer mestrado, que as comunidades de vocês estão precisando fazer mestrado, doutorado, para a gente continuar contribuindo e aprofundando nossos estudos. Então, dou encerrado aqui o encontro de hoje e agradeço a participação e colaboração de todos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.